Olá pessoal, estudaremos através desse vídeo o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí. Estudaremos em partes e faremos exercícios ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática, também como os promocionais contendo outras temáticas cobradas neste concurso, como a lei orgânica do município de Itaboraí e a história desse município. Então, em breve, quando esses simulados estiverem prontos, eu irei colocar os links na descrição desse vídeo. Eu também irei disponibilizar um curso contendo videoaulas no formato de módulos com os conteúdos comuns. Também, quando estiverem organizados, também colocarei os links na descrição desse vídeo. Então, é fundamental para você acompanhar todos os lançamentos aqui no canal, tanto de vídeo quanto de material, que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E também nos acompanhe no Instagram do canal com @ensinaemação. Bom, é isso, bora começar! E vamos para o nosso último vídeo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí, estudando agora sobre as penas disciplinares, sobre as penalidades. São penas disciplinares, segundo esse estatuto, a advertência, repreensão, multa, suspensão, destituição de função, demissão, cassação de aposentadoria, jubilação ou cassação de disponibilidade. Vamos falar de cada uma, tá? A pena de advertência é a pena mais tranquila de todas, é a menos severa. Ela será aplicada por escrito em caso de negligência e será comunicada por ofício ao órgão de pessoal. Então, a pena de advertência é aquela chamada de atenção, ok? Mas ela é aplicada por escrito. Se você for reincidente na pena, de advertência, será aplicada a você a pena de repreensão. Então, a pena de repreensão será ainda aplicada por escrito em caso de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres. E a pena de suspensão? Havendo dolo ou má-fé ou falta de cumprimento dos deveres, será punida com pena de suspensão. Tá? Então, havendo má-fé por parte do funcionário, ele também, havendo dolo, ou seja, existindo a intenção, ele cometeu ali uma irregularidade de forma intencional, tá? Com má fé, e aí a ele será aplicada a pena de suspensão. A pena de suspensão será aplicada em caso de falta grave, desrespeito às obrigações consignadas na presente lei, dada sua natureza, não ensejar pena de demissão e reincidência em falta já punida com repreensão. Então, cometeu falta grave, você desrespeitou as obrigações que estão impostas nessa lei, desde que esse desrespeito não enseje em demissão, não enseje em uma pena mais grave. E você foi reincidente com repreensão, aí você se enquadra na suspensão. Vale dizer que a pena de suspensão não pode exceder a 90 dias, tem um prazo, tem um limite para a pena de suspensão, no máximo 90 dias. E quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% sobre o vencimento de cada dia em que estiver suspenso o servidor, sendo este obrigado a permanecer em serviço. Então, em vez de ele ficar em casa, ele vai trabalhar e o 50% da sua suspensão é convertida em multa. Lembrando que a suspensão não tem nada de interessante ao servidor, é uma punição, ok? Ele estaria em casa sem receber qualquer tipo de vantagem e vencimento. E também serão considerados como de suspensão os dias em que o funcionário deixar de atender às convocações para júri e outros serviços obrigatórios por lei sem motivo justificado. As penas de advertência, repreensão e suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 anos no caso de advertência e repreensão, e 5 anos no caso da suspensão de efetivo exercício, se o funcionário não houver praticado nova infração funcional no decurso desses períodos. Então, se passar um tempo, se passou 3 anos no caso da advertência e repreensão e ele não cometeu nenhum tipo de delito, nenhum tipo de infração funcional durante esse período, a pena de advertência e repreensão desse funcionário terá o seu registro cancelado. Tá? No caso da suspensão, que é mais grave, em comparação à advertência e repreensão, o tempo é um pouco maior, são de 5 anos para você ter o seu registro cancelado. Mas vale dizer que para você ter o seu registro cancelado, você não pode ter praticado uma nova infração durante esse período. Acontece a destituição de função quando verificada falta de exação no cumprimento do dever. Essa falta de exação é a decídia, que eu falei para vocês na aula passada, é você fazer o trabalho de forma negligente, com desleixo, Você está sempre ali fazendo o seu trabalho de qualquer jeito, não está tendo o devido comprometimento, está se atrasando frequentemente, está faltando trabalho frequentemente, enfim.
Então, essa falta de exação no cumprimento do dever gera destituição de função. E a demissão, vamos ver os casos aqui de demissão. Será aplicada a pena de demissão em quais casos? Bom, falta relacionada no artigo 268, parágrafo 1º desta lei, quando de natureza grave, a juízo do prefeito, ao ser comprovada a má-fé. E aí nós nos deparamos com aquele problema de sempre, tá? Eles vão fazendo alterações na lei, não acertam os números dos artigos, fica com todos os números errados aqui, porque fica desatualizado. Então eles não mexem aqui nessas referências. Essa numeração está errada. O artigo 268, inclusive, nem tem parágrafo 1º, e a redação do artigo 268 não cabe aqui, não tem relação com o que ele está falando aqui. Possivelmente ele está falando do artigo 259 aqui, que tem o parágrafo 1º, que fala sobre o fato do funcionário ele acumular 2 cargos públicos e, se for provado má-fé, 2 cargos que ele não poderia acumular, que são inacumuláveis, tá? Que não é permitido por lei acumular. E ele fez isso sabendo que não podia. Foi provada a má-fé dele. Aí, nesse caso, ele será demitido. Faz sentido que seja isso, tá, gente? Então, deve ser o artigo 259, parágrafo 1º. Mas, como sempre, a gente tem esse problema com os estatutos, com as leis orgânicas, estatutos que eles não atualizam, eles não corrigem. Eles alteram, eles modificam, colocam emendas e não alteram e não corrigem as numerações. Então, lembrando que fala o parágrafo 1º do artigo 259, fala que provada a má-fé, o funcionário perderá os 2 cargos se forem ambos municipais ou aquele que for municipal, tá? Então, se ele estava acumulando ali 2 cargos que não poderia e foi provado má-fé da parte dele, ele sabia que era uma acumulação proibida, ele perderá os 2 cargos se ambos forem municipais ou apenas aquele que for municipal. E aí isso enseja em quê? Enseja em demissão. Também incontinência pública e escandalosa, vícios de jogos proibidos, embriaguez habitual ou uso de transporte de tóxico e entorpecente. Então, a incontinência pública e escandalosa está muito relacionada à sua conduta enquanto servidor, tá? Então, você tem que ter uma conduta ali compatível com o decoro que se espera de um servidor, com alguém que está servindo a administração pública. Então, por exemplo, praticar jogos proibidos, aparecer embriagado frequentemente, habitualmente, utilizar entorpecentes, substâncias tóxicas, enfim, são posturas consideradas inadequadas ao servidor público e que ensejam a demissão. Também ofensa física em serviço, salvo em legítima defesa, tá? Ofensa física, né, não é permitido, a não ser que você esteja se defendendo. Também procedimento irregular e incompatível com o decoro e a dignidade do serviço público. Tem relação também com aquela conduta escandalosa, né, que eu falei no inciso 2º, é você agir de acordo com o decoro, de acordo com o que você espera, né, com um servidor de um serviço público, né, da administração pública. Também a ausência ao serviço sem falta justificada por mais de 60 dias intercaladamente durante o período de 12 meses ou 30 dias corridos. Então, se o servidor se ausentar 60 dias de forma interpolada durante um ano, não foi 60 dias seguidos, tá? Ele faltou 60 dias espalhados durante um ano. Ou 30 dias seguidos, isso configura uma situação de demissão. Também lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público. Causar prejuízos aos cofres públicos, né? Isso causa, sim, isso gera demissão. Também insubordinação ao serviço, né? Você tem que ter respeito à hierarquia. Isso também gera demissão. Aplicação irregular do dinheiro público, você desvia do dinheiro público, você tem ali acesso a uma verba pública por conta do seu serviço, né? Da atividade que você exerce, e você desvia as finalidades dessa verba pública, tá? Isso gera demissão. Aqui é dito também, tá, que entende-se por ausência ao serviço com justa causa, a que assim for considerada após a devida comprovação em processo administrativo, caso em que a falta será justificada apenas para fins disciplinares. Então, essa questão da ausência ao serviço com justa causa tem que ser averiguado isso, apurado em processo administrativo. Vale dizer, gente, que o funcionário estável demitido por processo administrativo ou por sentença judicial, ele não poderá retornar ao serviço público municipal antes de decorrido 10 anos, ainda que preste concurso, tá? Então, ele foi demitido em Itaboraí, ele não vai poder voltar a prestar serviço em Itaboraí no período de 10 anos, tá? Ainda que ele preste um novo concurso público. Vamos falar de cassação de aposentadoria agora? Ou será cassada a aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado em processo administrativo que o inativo praticou, quando ainda no exercício do cargo, falta grave suscetível de determinada emissão. Então, na época que ele estava ativo, ele praticou uma falta grave que o demitiria. Porém, isso não foi averiguado na época. Isso foi constatado agora,
enquanto ele está na inatividade, enquanto ele está aposentado. Então ele vai ter o que? A sua aposentadoria cassada. Também que ele aceitou ilegalmente cargo ou função pública provada má-fé. Então foi descoberto, agora que ele está aposentado, que na época que ele estava ativo, ele acumulou cargo público inacumulável. Ele acumulou cargo público que não poderia acumular, sabendo disso. Ou seja, com má-fé. E aí terá, então, a sua aposentadoria cassada. Também que ele perdeu a nacionalidade brasileira, porque isso é um requisito para poder investir em cargo público. Vale dizer também que será igualmente cassada a aposentadoria ou disponibilidade do inativo que não assumir no prazo legal o exercício do cargo no qual reverter ou for aproveitado. Bom, se as razões que levaram à aposentadoria desse funcionário se tornaram inválidas e ele passa por uma reversão, ele retorna ao serviço público, ele tem um prazo para poder retornar, um prazo legal. Então, se ele não retornar dentro do prazo, ou ele estava em disponibilidade e ele foi reaproveitado e também não entrar no prazo legal, né, do aproveitamento, ele também terá a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada. Bom, e quem é competente para aplicar a suspensão das penas disciplinares? O prefeito, tá? A quem compete aplicar essas penas? O prefeito, que é o chefe do Poder Executivo. E prescreverá em 2 anos a falta sujeita a pena de advertência, repreensão, multa ou suspensão, tá? Que são faltas mais leves, menos severas. Agora, prescreve em 5 anos a falta sujeita à pena de demissão ou destituição de função e a de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Então, aquelas que são mais severas, elas demoram mais para prescrever, que é o caso aqui da demissão ou destituição de função e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Demora 5 anos para prescrever. Já aquelas mais leves, advertência, repreensão, multa, suspensão, elas prescrevem menos tempo, em 2 anos. Vamos fazer uma questão. Lembrando que já estão disponíveis os simulados, contendo questões autorais com gabarito comentado. Tem um simulado, né, sobre o Estatuto dos Servidores Públicos, né, de Itaboraí. E tem também os combos promocionais, contendo, além do simulado do Estatuto dos Servidores de Itaboraí, também a Lei Orgânica de Itaboraí e a História de Itaboraí. Vale muito a pena, é uma ótima forma de vocês exercitarem aquilo que vocês estão aprendendo aqui, tá? Os links estão na descrição desse vídeo. Tem também os cursos contendo videoaulas no formato de módulos, organizados em módulos, na plataforma da Hotmart, com os conteúdos comuns, tanto para o nível médio quanto para o nível superior. Também é uma ótima forma de vocês estudarem. Os links também estão na descrição desse vídeo, ok? Então vamos à leitura da questão. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí, informe se é verdadeiro, V, ou falso, F, o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Primeira assertiva. O prefeito é competente para a aplicação das penas disciplinares? Perfeito, nós acabamos de ver isso, né? O prefeito é sim a figura competente para aplicar e também para suspender as penas disciplinares, né? Então a primeira está correta. 2. A ação disciplinar prescreverá em 3 anos quantas infrações puníveis com advertência. Não prescreve em 3 anos, e sim em 2 anos, ok? A advertência prescreve em 2 anos. A segunda assertiva, ela é falsa. Terceira assertiva. Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado em processo administrativo que o inativo aceitou ilegalmente cargo ou função pública provada à má-fé, né? Que ele aceitou na época que ele estava ativo. Sim, se for provado que na época que ele estava na atividade, ele aceitou acumulou cargo público que não poderia, sabendo disso, for comprovada a má-fé, será cassada a sua aposentadoria ou disponibilidade. Então a terceira assertiva, ela é verdadeira. Quarta assertiva. O funcionário estável demitido por processo administrativo ou por sentença judicial não poderá retornar ao serviço público municipal antes de decorridos 10 anos, ainda que preste concurso. Exatamente. Ele não poderá retornar ao serviço público municipal nesse prazo de 10 anos, ainda que ele preste concurso, ok? Então também a quarta assertiva é verdadeira. A sequência ficou V, F, V, V. E a resposta é a letra D. Vamos falar agora sobre o inquérito. Cabe ao prefeito ordenar fundamentalmente e por escrito a instauração de inquérito contra o funcionário ou responsável pelo alcance, desvio ou omissão em efetuar as entradas nos devidos prazos, os dinheiros e valores pertencentes à Fazenda Municipal ou que se acharem sob a guarda deste. Então, se o prefeito tiver conhecimento que aquele funcionário que tinha responsabilidade, né, de dar o devido destino àquele dinheiro, ele tinha ali aquela incumbência, né, aquela atribuição, e ele não fez, ele se omitiu em relação a isso, ele teve desvio em relação a esse dinheiro, ele não cumpriu com os prazos, ele não cumpriu com os valores, ele não teve a responsabilidade em relação à guarda desse dinheiro. Então, cabe ao prefeito instaurar um processo, né, um inquérito administrativo para poder averiguar isso.
Aí nós temos a suspensão preventiva. A suspensão preventiva será ordenada pelo prefeito desde que o afastamento do funcionário seja necessário para que este não venha a interferir na apuração da falta. Então, como aquele funcionário está sendo investigado, o ideal é que ele não esteja presente ali naquele local de trabalho, porque ele pode interferir no processo. Então ele fica o quê? Ele fica afastado do seu serviço preventivamente. A suspensão preventiva ela não pode exceder a 90 dias. Tá? E quando ordenada por prazo inferior, sua prorrogação caberá à iniciativa do prefeito. Finalizou o prazo de 90 dias, que é o prazo máximo, cessarão automaticamente os efeitos de suspensão, ainda que não tenha sido finalizada, não tenha sido concluída a investigação. E vale dizer que a suspensão preventiva é uma medida acautelatória, não é uma pena, até porque ele está sendo investigado. Então, o funcionário afastado em decorrência das medidas acautelatórias terá direito à contagem de tempo de serviço relativo ao afastamento, desde que reconhecida a sua inocência, ou se do processo resultar pena disciplinar de advertência ou repreensão, tá? Então, se ele for inocentado, o tempo que ele ficou afastado será contado como tempo de serviço, tá? Desde que for reconhecida a sua inocência, né? E se for dessa pena se resultar, né, dessa decisão se resultar uma pena mais branda, como de advertência ou repreensão, aí também será contado como de tempo de serviço, esse afastamento. Também a contagem do período de afastamento que exceder ao prazo de suspensão disciplinar aplicada. Então, se o prazo ele excedeu a suspensão disciplinar aplicada, a contagem do período excedeu, esse excesso será contado também como sendo tempo de serviço. E também a contagem do período de suspensão preventiva e o pagamento do vencimento ou remuneração de todas as vantagens do exercício, desde que reconhecida a sua inocência. Então, se ele for inocentado, ele vai ter direito a receber todas as vantagens, o vencimento do período que ele ficou afastado. Bom, a autoridade que tiver ciência da irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao caso de ampla defesa. Assegurada, né, no caso, ao acusado ampla defesa, que é um erro de digitação. Então, se a administração pública teve conhecimento, a autoridade, né, que tem acesso, né, que teve acesso a essa situação, teve conhecimento de uma irregularidade no serviço público, ela é obrigada, tá? Não é facultativo não, ela é obrigada a promover uma apuração, apurar essa situação imediatamente, mediante sindicância ou um PAD, que é um processo administrativo disciplinar. E ao acusado será garantido ampla defesa. A sindicância é um processo mais sumário, ele é mais rápido. O PAD não, o PAD ele é mais complexo, ok? Da sindicância pode resultar arquivamento do processo, aplicação de penalidade, advertência ou suspensão de até 30 dias e instauração do PAD. Então percebe que até as consequências da sindicância elas não são tão severas, tá? Ou arquiva o processo, porque você inocentou, né, aquele servidor, então não tem muito mais o que falar, arquiva. Ou você aplica uma pena que são penas mais brandas, advertência ou suspensão de até 30 dias, ou você instaura um PAD para você investigar melhor a situação. E o prazo de conclusão da sindicância não excede a 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério do prefeito. Também é algo mais sumário, é algo mais rápido, tá? Então, não passa de 30 dias, mas pode ser prorrogado, tá? Pode ser prorrogado por igual período. Então, vamos colocar assim, é de 30 dias, mas pode chegar a 60, no máximo 60, desde que seja prorrogado. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, ou ainda de destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração do processo disciplinar. Então, se o ilícito praticado pelo servidor, ele ensejar, ele resultar em algo mais grave, aí será obrigatório a instauração de um PAD para poder investigar melhor essa situação, tá? Porque o PAD é mais complexo, são para situações mais complexas, tá? E também leva mais tempo. Então você tem ali mais tempo para poder detalhar tudo isso. Então, situações como suspensão por mais de 30 dias, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, destituição de cargo em comissão, a própria demissão. Então, situações como essa mais complexas, penas mais severas, aí é o caso de instaurar um PAD e analisar melhor tudo isso. E vale a mesma coisa para o PAD. O servidor poderá ficar afastado preventivamente, tá? Como uma medida cautelar, para que ele não venha interferir ali na apuração da irregularidade. Então, o prefeito pode autorizar o afastamento do servidor pelo prazo máximo de 90 dias, sem prejuízo de remuneração. E vale dizer que o afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo,
né, fim do qual cessarão seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Então, o prazo para você, do afastamento, no caso aqui do servidor, para fins preventivos, é de 90 dias. Você pode prorrogar por igual prazo. Porém, se não concluir o processo dentro desse prazo, ainda que não tenha concluído, ele vai retornar. E vamos falar do PAD agora? O processo administrativo é um instrumento destinado a apurar responsabilidade do servidor por infração praticada em exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Aí será formada uma comissão permanente do PAD, que é composta por 3 servidores estáveis, designados pelo prefeito, né? Entre eles terá um presidente para poder apurar essa situação. Essa comissão ela tem ali que agir de forma imparcial, de forma independente, tem que ser assegurado o sigilo, tá? Para poder elucidar o fato, né? Para poder investigar da melhor forma o caso, sem nenhum tipo de interferência. Então as reuniões, as audiências da comissão, elas têm que acontecer em caráter reservado. As fases do processo administrativo são as seguintes: instauração, inquérito e julgamento. A instauração ela começa com uma denúncia, né? Que tem que ser devidamente autorizada pelo prefeito. O inquérito administrativo compreende a fase de instrução, defesa e relatória. É a parte mesmo que tem toda a investigação. E o julgamento, que é a parte decisória. O prazo para a conclusão do PAD não excederá 90 dias, contados da data da instauração, admitido sua prorrogação por igual prazo quando as circunstâncias exigirem. Então, o prazo do PAD são 90 dias, pode prorrogar, né, por igual prazo, ou seja, por mais 90 dias, chegando então a 180 dias no máximo. Olha como é que leva mais tempo que a sindicância. Porque lembra que a sindicância, o prazo era de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, ou seja, por mais 30. Então a sindicância ela chega a 60 dias no máximo. Já o PAD chega a 180 dias no máximo. Lembrando, tá, que o prazo são de 90 dias do PAD, tá? Porém, é admitido sua prorrogação por igual prazo, por mais 90, quando as circunstâncias exigirem. E vamos fazer a nossa última questão do Instituto Avalie, que eu consegui, né, dessa banca, para a gente estar fechando esse conteúdo, que diz o seguinte: em relação ao processo administrativo previsto no Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí, é correto afirmar que o prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias improrrogáveis? Tá errado, né, gente? Porque pode sim exceder a 30 dias. O prazo são de 30 dias, mas pode prorrogar por mais 30, tá? Então a letra A tá errada. Letra B, o inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório, é uma das fases do processo administrativo? Sim, o inquérito administrativo compreende justamente a instrução, defesa e relatório, e é sim uma das fases do PAD, tá perfeita. A letra B é a resposta. Letra C, será obrigatório a instauração do processo administrativo sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de advertência? Não, né? Porque a advertência é uma pena bem branda, né? É a mais branda de todas. Não, a advertência você pode apurar utilizando um rito sumário, que é a sindicância. Não precisa instaurar um PAD por conta disso, tá? A letra C tá errada. Letra D, o prazo para a conclusão do processo administrativo é de 60 dias. Não, o prazo de conclusão do processo administrativo do PAD são de 90 dias e pode prorrogar por igual prazo se as circunstâncias exigirem isso, tá? Caso contrário, não. Caso contrário, são 90 dias. O prefeito poderá autorizar o afastamento preventivo do servidor investigado do exercício do cargo pelo prazo de 30 dias. Esse é o tal do afastamento preventivo. Isso pode acontecer de fato para que esse servidor ele não interfira no processo de investigação, porém o prazo não são de 30 dias, e sim de 90 dias, tá? Sem prejuízo de remuneração, o erro está no prazo. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlists de legislação educacional, de legislação ambiental, de noções de administração pública. Tem playlist contendo simulados de português de diferentes bancas organizadoras, também simulados de fundamentos de educação. Então explore bastante, maratone para o seu concurso. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.